Falta. Então, boa noite, meninas. Como a Deane falou, eu vou fazer uma breve apresentação sobre mim, né? Sou a Cristina, meu nome está lá no programa da aula, e o meu nome é Aldair Cristina, mas pode me chamar de Cristina com certeza, sem dúvida alguma. Eu tenho 44 anos, não tenho filho, sou divorciada há uns 14 anos já. E eu estou muito feliz, entendeu, de poder estar com vocês, e também muito feliz, entendeu, porque é um privilégio, servir a Deus é um privilégio. E como a gente já falou um pouco, né, sobre Cris, desativou seu som. Ok. Já que é a loja já me procurando aqui. Mas beleza. Irmãs, sem mais delongas, porque a gente já tomou um pouquinho do tempo, eu quero que vocês atentem para o nosso programa. Nele sempre vai estar dito quais serão as aulas. Eu pretendo, né, avançar hoje, não sei se será possível. Nossa aula vai durar de 1 hora e meia, sempre. Vamos tentar respeitar esse horário, para não ficar muito cansativo para vocês também. Dentro daquele programa lá, já mostra mais ou menos o que nós vamos fazer, e do lado de cada unidade vai sempre indicar o que a gente vai necessitar ler, certo? Nós temos por base do nosso curso este livro, Bases da Fé Cristã, certo? Do Wayne Grudem, e também o Teologia Sistemática dele. Quem já adquiriu, beleza, entendeu? E quem não adquiriu ainda, adquira, porque realmente vale a pena essa leitura, certo? E vamos tentar seguir ao máximo possível a nossa programação. Se vocês tiverem dúvidas sobre um assunto e eu não souber responder ou fazer parte de outra unidade, entendeu? Porque vai acontecer também, eu tenho certeza. Até os juniores fazem perguntas, tem vezes que eu tenho que correr lá, pastor. Os meus pequenos teólogos fazem perguntas altamente complicadas, não pense para vocês. Então, assim, se eu não puder responder nessa aula, na próxima aula eu trarei uma resposta, a gente pode colocar o material lá disponível no grupo, entendeu? Então, se não for desta unidade, a gente vai colocar para a próxima unidade, vai responder na unidade que for correta, mas não fiquem temerosas de não se expor, não perguntar. Exponham-se, perguntem, entendeu? Não tem problema. Estamos aqui para responder as dúvidas de vocês naquilo que nós vamos tratar, certo? Eu gostaria de ler para vocês um texto que é um texto base para quem estuda a palavra de Deus, que é o Salmo 119, certo? E é o verso 2 ao verso 5. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam a iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então, o verso 5 é um verso muito bonito, porque ele vai falar exatamente isso. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os seus estatutos. Então, tenho certeza que a presença de cada uma de vocês aqui é porque está sendo dirigido. Porque o homem natural não sente desejo de aprender a palavra de Deus. Então, se você sentiu esse desejo de estar aqui presente hoje para aprender sobre teologia, é porque você foi dirigido pelo Espírito Santo. Você foi dirigida pelo Espírito Santo. Essa é a grande razão de você estar aqui. E o Espírito Santo também nos dará entendimento das coisas que nós vamos abordar. Então, não se preocupem, porque a minha preocupação, porque eu fiquei tão ansiosa quando eu olhei assim, nossa, esse tanto de aluna, mas eu tenho certeza que Deus é quem dá o preparo, né? E se Ele que opera em nós tanto querer como efetivar. Por isso eu não fiquei mais tão nervosa, porque eu sei que Deus está nos preparando para esse momento, ok? Então,
vou partir, certo, para o nosso conteúdo, porque nós temos uma boa caminhada a fazer. E preparem-se, teologia é uma coisa que mexe tão profundamente com você, que você vai criar agora uma nova paixão. E você vai ficar extremamente apegado aos estudos que nós vamos fazer aqui, certo? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos colocar aqui a apresentação de slides, né? Então, vocês estão vendo a minha tela, não estão? A Adriana já falou um pouquinho naquele filme lá sobre o interesse nosso por teologia, mas o que é teologia, certo? Então, primeiramente, eu vou trazer para vocês aqui o conceito, né, da palavra, o conceito gramatical, porque é importante para que nós possamos entender o que é teologia. Então, teologia do grego. Então, theos vem de Deus e logia da palavra logos, palavra, certo? Esse é o sentido gramatical que nós temos da palavra teologia. Mas, o que é teologia? Então, eu trouxe um texto aí para vocês baseado no Sproul, que também é um livro maravilhoso que nós podemos usar também de vez em quando para consultas. Teologia é literalmente o estudo de Deus no contexto da religião cristã. Não é o estudo de Deus como algo abstrato, mas é o estudo de Deus pessoal e revelado na Bíblia, na palavra de Deus. Necessariamente, isso inclui tudo que é revelado sobre ele e as suas obras e relações com as criaturas. O estudo da teologia é diferente do estudo da religião, ou da ética também. O estudo da religião inclui todas as religiões mundiais e seitas, e usa várias metodologias, sociologia, antropologia, ali eram 2 pontos, né? Sociologia, antropologia, história, psicologia. A teologia é mais especializada, sendo o estudo das doutrinas ou as coisas que os adeptos de uma determinada religião creem. Então, é um estudo mais direcionado, certo? Então, diferente do estudo da religião e diferente também da ética, certo? Então, existem vários tipos de teologia. Com certeza vocês já ouviram falar em teologia da libertação, teologia bíblica, teologia do Antigo Testamento. Agora nós vamos entender onde cada uma dessas partes entra, certo? Porque existem vários tipos de teologia, cada um com a sua própria metodologia. Essas áreas podem ser definidas em 3 contextos, quando nós falamos sobre estudar teologia. Primeiro, o contexto histórico, o contexto bíblico e o contexto atual, certo? Então, quando nós pensamos em teologia, nós precisamos entender esses 3 contextos aí. No contexto histórico, é a teologia histórica, que seria o estudo das doutrinas através de séculos. Este é um lugar importante para começar, porque em 2000 anos, quase todas as possibilidades têm sido examinadas pelo estudo da formulação das doutrinas e os teólogos importantes, com os teólogos importantes, podemos aprender quais são as perguntas importantes a serem abordadas, certo? O contexto histórico. No contexto bíblico, nós temos aí a teologia bíblica. A Bíblia é a fonte maior da teologia sistemática, certo? E é sempre a autoridade final. A Bíblia deve ser estudada para verificarmos qual é a posição verdadeira entre as escolhas que existem, e a Bíblia vai ter a resposta certa, as ferramentas de hermenêutica, as línguas originais e etc. Devem ser usadas para chegarmos às conclusões certas. O teólogo sistemático, eu vou explicar isso para vocês, o que significa a teologia sistemática, porque essa abordagem que esse pequeno livro faz, de forma simplificada, é teologia sistemática. E eu vou explicar esse contexto, porque vocês vão entender por quê. Nós vamos falar de teologia sistemática. O teólogo sistemático depende do fruto do trabalho dos especialistas do Antigo e do Novo Testamento. Então, quando a gente fala de contexto bíblico, a teologia bíblica, nós vamos encontrar aí teologia do Antigo Testamento. A teologia bíblica mesmo vai falar sobre os autores, sobre o texto sagrado, sobre a história.
A teologia do Antigo Testamento vai abordar só os livros do Antigo Testamento, seu contexto, sua história, sua forma de escrita, certo? E aí também entra a teologia do Novo Testamento. E C, o contexto atual. Nós vemos aí a teologia filosófica. Nós temos que ter muito cuidado nessa área. Nesta área, não estamos interessados em construir uma teologia filosófica no sentido dos liberais, uma filosofia de vida. Eles tratam a teologia sistemática como se fosse somente um sistema de metafísica a ser discutido, um sistema de pensamento a ser discutido. Para eles, a teologia sistemática é uma filosofia do mesmo modo que o existencialismo, o humanismo, etc. A teologia filosófica, ela vai ali tentar entender, né, a filosofia dentro da religião, do que se trata a religião nesse sentido mais amplo. Então, nós vamos estar inseridos aí nesse contexto, no B, o contexto bíblico, né? A teologia da Bíblia. E, dentro dela, a teologia sistemática. Eu vou já explicar para vocês o que se trata esse termo. Nós aprendemos que teologia é o estudo das coisas de Deus, certo? E agora nós vamos entender aqui um pouco sobre teologia também sistemática daqui a pouco. Mas vamos voltar lá de novo, que é a teologia. Mas teologia é uma palavra muito abrangente, refere-se não somente a Deus, mas tudo que Deus nos revelou na Escritura Sagrada. Como parte da disciplina teologia, há cristologia, que é o estudo de Cristo, pneumatologia, pneumo vem do grego, é o estudo do Espírito Santo, hamartiologia, a palavra hamar também vem do grego, nós sabemos que logia é estudo. É também o estudo do pecado, então, hamartiologia é a palavra derivada do grego para estudo do pecado, e escatologia, que é o estudo das coisas futuras, escatológicas, do fim, certo? Então, assim, há muito sistema dentro da teologia para podermos estudarmos todas as áreas, certo? Mas, antes da gente passar aqui um pouquinho para a teologia sistemática, que é isso que nós vamos fazer aqui neste livro, eu também quero que vocês compreendam a necessidade, que já foi abordada ali de uma forma simplificada, mas a necessidade. Algumas pessoas que pensam mais profundamente tentam construir uma cosmovisão coerente que dê respostas às perguntas e problemas da vida. Elas percebem que a filosofia self-service, né, isso que nós temos agora, né, ou filosofia até, como eu diria, de botequim, não basta. Mas, mesmo assim, até os filósofos profissionais estão ainda chegando à conclusão de que, realmente, não existe uma posição racional para explicar muitas coisas. Neste contexto, o crente enfrenta um desafio de alcançar o mundo para Cristo. Esse contexto que procuramos filosofias para dar respostas às nossas vidas. E o evangelho é mais do que um tipo de segurança contra incêndio, não é só uma segurança contra o problema de estar perdido na história. É uma vida para ser vivida e apresenta um Senhor para ser servido. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje é servir, né? Colocar os nossos entendimentos a serviço da palavra do Senhor. O evangelho exige que as cosmovisões, visões de mundo dos descrentes sejam derrotadas e que a cosmovisão, a visão da Bíblia, seja construída em seu lugar. Cada centímetro da criação pertence a Cristo, e isso inclui todo o pensamento dos homens. Jesus não aceita nada menos do que a submissão total. Por isso, nós estamos falando aqui da necessidade de estudar teologia. Porque nós precisamos enfrentar esse mundo, dar respostas a esse mundo. Então, e aí nós vamos agora ter um conceitozinho de teologia sistemática. Porque teologia é a palavra abrangente. Nós já vimos ali que tem 3 contextos, certo? Mas nós vamos entrar bem no contexto bíblico. E no contexto bíblico encontra-se a teologia sistemática. Por isso eu vou passar para vocês esse conceito. Porque o que nós encontramos no livro do Wayne Grudem é teologia sistemática. A teologia sistemática é uma parte essencial da tarefa de construir uma cosmovisão cristã, uma visão cristã.
ela é uma parte essencial. A cosmovisão cristã contém mais do que normalmente considerado na disciplina de teologia sistemática, mas, sem uma teologia sistemática, não é possível ter uma visão cristã. Vamos lá. A teologia sistemática nos ajuda a responder às perguntas da nossa época, às filosofias do mundo, aos problemas que o ser humano tem sempre enfrentado de maneira plena, racional e adequada para se viver uma vida autêntica. Isso aí foi extraído do livro do Franklin Ferreira e do Alan Miatti, certo? Então, a teologia sistemática, ela trata de um sistema, ela vai descrever o sistema, está lá dentro do contexto da teologia bíblica, certo? Então, essa teologia, entendeu? Ela vai nos ajudar a dar essas respostas. Quando você vai para a escola bíblica dominical e o pastor está ensinando sobre trindade, sobre doutrina, sobre a sã doutrina, ele está fazendo ali, ele está demonstrando um conteúdo da teologia sistemática, tá? Mas se isso não ficou claro, nós vamos ficar vamos ficar claro ainda. Porque eu vou passar aqui para vocês um outro contexto. Para vocês aqui sobre o estudo da teologia sistemática. Só um minutinho, deixa eu abrir minha outra tela aqui, compartilhar com vocês. Então, aqui neste livro de Teologia Sistemática, que é esse livro que eu tenho aqui, é um baita tijolão, né? Mas é um livro excelente. O que é esse livro aqui? Esse livro, aliás, o livro que nós estamos usando como base de estudo hoje, ele é um resumo desse livro aqui de Teologia Sistemática, certo? Que é o que nós vamos apresentar como conteúdo para vocês. Por isso eu estou dizendo que nós vamos estudar aqui teologia sistemática. E quando eu coloquei lá no programa, que nós vamos estudar sobre doutrina da Trindade, as várias doutrinas que nós temos abordado aqui, nós estamos buscando teologia sistemática, que está dentro da teologia bíblica. E esse livro aqui é que o autor gentilmente nos fez, de uma forma abençoadíssima e brilhante, um resumo no Bases da Fé Cristã. No Bases da Fé Cristã, ele colocou aqui 20 pontos, que nada mais é do que o primeiro ponto aí que eu pedi para que vocês lessem, não sei quem pôde ler, que fala sobre o que é a Bíblia, entendeu? Vai falar exatamente sobre esses assuntos aqui. O nosso conteúdo, que é essa introdução, depois nós vamos abordar a doutrina da palavra de Deus, é o nosso capítulozinho 1 aí, os 20 tópicos que ele resumiu nesse livro, o que é a Bíblia. E aí vamos lá, doutrina de Deus. Nós vamos ver nas páginas aí do dia de 25 a mais ou menos as páginas 65. A que Deus se assemelha, o que é trindade, o que é criação, o que é oração, vão estar dentro da doutrina de Deus. E esse será o nosso conteúdo programático. E esse conteúdo programático, da forma como está, ele é teologia sistemática. Por quê? Nós estamos dividindo e programando esse conteúdo, fazendo um sistema de estudos aqui. Então, introdução à teologia sistemática, bases bíblicas. O que é teologia sistemática? Nós vamos tocar de novo, né? A gente viu uma definição do Franklin Ferreira, agora nós vamos ver uma definição aqui do Wayne Grudem. Por que os cristãos devem estudá-la? Como devemos estudá-la? Certo? Isso faz parte do nosso conteúdo de hoje aqui. Primeiro,
As pressuposições da teologia sistemática de Gruden, que é o que nós vamos estudar, que é o material que nós temos hoje. A primeira pressuposição que está bem escrita nesse livrinho aqui é que a Bíblia é verdadeira e é, na realidade, o único padrão absoluto da vida, certo? Então, ele fala lá na página 17, né, que como reais palavras de Deus, as palavras da Escritura são mais do que simplesmente verdadeiras. Elas são a própria verdade. No início, no iniciozinho, na página 15, ele diz: todas as palavras da Bíblia são palavras de verdade. Então, um dos pressupostos para nós estudarmos hoje teologia bíblica aqui, com base nesse autor, Wayne Grudem, que é um batista, né? É que a Bíblia é verdadeira e é, na realidade, nosso único padrão absoluto de verdade. É a nossa regra de fé, não é isso? E conduta. Vamos lá. O Deus sobre quem fala a Bíblia existe e é quem a Bíblia diz ser. O Criador do céu, da terra e de tudo que há neles. Esses são pressupostos que nós vamos entrar para estudar teologia. Por quê? Você pode estudar teologia não acreditando nessas coisas? Bom, segundo o mundo, sim, você pode. Que seriam os teólogos liberais, a teologia liberal, que entra lá na teologia filosófica. Muitos dos teólogos liberais acreditavam que eles poderiam estudar a Bíblia, estudar filosofia, estudar sobre Deus de forma isenta, certo? Mas nesse contexto que nós estamos estudando aqui, nós estamos nos reunindo para estudar, nós estamos estudando com o pressuposto de que nós acreditamos na palavra de Deus como um padrão absoluto de verdade, ela é a própria verdade. E nós estamos também entrando para estudar teologia aqui hoje, sabendo que Deus existe e ele é quem ele diz ser na Bíblia. Esses são os pressupostos. Porque uma teologia que você estuda sem ter a compreensão, sem ter, como é que se diz assim, a compreensão dada por Deus, ela passa a ser filosofia. Ela passa a não ter nada a ver com fé e prática. Certo? Então, Coríntios mesmo, 2,14, 3, em alguns versículos, no 2,14 diz, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Como estudar teologia se você não tem essa compreensão, esse chamado? Teologia sistemática, estudar sobre doutrinas. É preciso nós precisamos saber que só o fato de nós estarmos aqui interessadas nesse assunto, de estudar teologia, nesse contexto, acreditando que a palavra de Deus é a única verdade, nós já não estamos com o interesse do homem natural, já é o Espírito Santo que nos trouxe e nos chamou aqui. Porque, de novo, vou ler o versículo. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E tem momentos que a gente tá tentando estudar teologia, a gente não entende, a gente não entendeu um versículo. Isso não significa que você não é uma pessoa cristã, tocada pelo Espírito Santo, convertida. Os discípulos não entendiam muita coisa que Jesus falava. Muita coisa, depois de algum tempo, é que parece que aquela grande ficha caiu e eles foram entender. Então, muitas coisas nós precisamos orar, meu Senhor, eu não compreendo. Abre os meus olhos, me instrui na tua palavra para que eu possa compreender. Então, esses são os pressupostos para nós estudarmos teologia sistemática, certo? Mas o que é teologia sistemática? Teologia sistemática é qualquer estudo que responda à pergunta: o que a Bíblia como um todo nos ensina acerca de qualquer tópico? Eu tenho um tópico para pensar.
o tópico mais difícil de pensar é sobre a Trindade. Então, a teologia, se a gente resumiu, trouxe o que a Bíblia diz, entendeu? Acerca desse ponto Trindade, nós estamos fazendo teologia sistemática. Se você pensou sobre o batismo, a ceia do Senhor, e você reuniu todos os textos para entender o que significa isso, você está fazendo teologia sistemática, porque é o que a Bíblia, como um todo, nos ensina acerca de um tópico, de um assunto. Eu tenho um tema, eu estou pensando sobre o governo da igreja. Então, eu pego o que a Bíblia diz sobre o governo na igreja. Então, você está fazendo teologia sistemática. Do outro lado, a gente poderia entender, para melhor entender o que é teologia sistemática, entender o que é uma teologia desorganizada, uma teologia que não é sistemática. Sistemática vem de sistema. Você juntou aquelas coisas para compreender dado texto, dado tema. A teologia sistemática busca a organização dos estudos da palavra de Deus a partir dos tópicos ou assuntos. E a teologia desorganizada, uma teologia que não tem um sistema, busca o estudo da palavra de Deus a partir de problemas surgidos aleatoriamente. Aí, peraí, eu estou aqui no meu dia, surgiu um problema, peraí, eu vou lá tentar sistematizar. A teologia sistemática busca a organização dos estudos da palavra de Deus a partir de tópicos e assuntos, não a partir de situações e de problemas surgidos aleatoriamente. Há uma diferença aí. Bom, as vantagens da teologia sistemática. Ela trata tópicos bíblicos de modo cuidadosamente organizado, a fim de garantir que todos os tópicos importantes recebam completa consideração. E ela trata os tópicos em muito mais detalhes, dando assim a completa compreensão do que a Bíblia, no seu todo, fala sobre determinado assunto. Eu não vou pegar só um versículo e, peraí, não, aqui Paulo fala que as mulheres não podem ter cabelo comprido. Peguei aquele versículo lá, não podem ter cabelo curto, né? Ao contrário. Então, ela trata os tópicos em muito mais detalhes, dando assim a completa compreensão do que a Bíblia, no seu todo, fala sobre determinado assunto. As vantagens da teologia sistemática. Um estudo formal da teologia sistemática tornará possível formular os resumos dos ensinos bíblicos com muito mais exatidão. Essa ferramenta nós vamos tentar dar para vocês. Vocês vão poder, a gente pretende, que ao final do curso, que vocês tenham muito mais exatidão em comparação com o que o cristão normalmente conseguem sem tal pesquisa. Então, nós vamos dar esse mecanismo, essa ferramenta para que vocês possam formular resumos dos ensinos bíblicos. E uma boa análise teológica deve encontrar e tratar com justiça todas as passagens bíblicas relevantes, a cada tópico em particular, e não apenas parte ou pequeno número de passagens relevantes. Eu vou contar uma anedota infame para vocês, então não me perdoe. Sabe aquela pregação que o pastor vai lá e ele pesquisa todos os assuntos que tem a palavra, vamos pensar aqui, poder, e ele vai falando os versículos, esse versículo, mas aí lê aquele outro versículo e parece aquela viagem, entendeu? Pela Bíblia. Pois é. Dessa forma ali, ele está fazendo uma pregação temática, ele escolhe um tema e procura a base bíblica falando sobre vários versículos. A teologia sistemática, ela reúne tudo que a Bíblia diz sobre aquele assunto e nos dá uma compreensão sobre dessas passagens. Ela é a reunião de todos esses versículos que o pastor às vezes apresenta lá. Não, peraí, vamos falar sobre isso, aí versículo tal, aí vai para Isaías, vai para... Então,
A teologia sistemática envolve o trabalho de compilação, entendimento, sistematização. Compilação é o que a gente chama de saber quais todos os textos que estão falando sobre determinado assunto. Buscar todos os textos que falam, todo o entendimento que a Bíblia tem sobre determinado assunto. Essa é a primeira etapa, compilação. Palavra difícil, mas ela significa tão somente isso. A reunião de tudo aquilo que fala sobre doutrina de Deus, doutrina do homem, sobre pecado, cristologia, escatologia, né, que é a doutrina das coisas do futuro. Então, depois vem o entendimento do que a Bíblia está dizendo com aquelas passagens, e o entendimento da Bíblia é sempre concordante, como a gente pode perceber na leitura que nós fizemos aí do o que é a Bíblia. E depois a sistematização, que é essa parte que nós vamos ver. Essa é a doutrina da ressurreição. Isso fala sobre isso fala sobre a doutrina de Deus, isso fala sobre a doutrina do pecado. Então, a teologia sistemática envolve esse trabalho, compilação, entendimento, sistematização. As várias disciplinas paralelas à sistemática. Vamos lá. Teologia e teologia no sentido teologia no sentido que nós falamos simplesmente só teologia, e teologia sistemática também. Ela tem várias disciplinas paralelas à teologia sistemática. Tem aquela parte que eu falei para vocês agora. Lembra daqueles 3 pontos que eu usei lá? Teologia histórica, teologia bíblica e teologia filosófica? Pois bem, na teologia filosófica, entendeu? Nós temos aí a apologética, que é a defesa, a compreensão dos sistemas de defesa do evangelho. Não é isso? Na teologia histórica, nós temos ética, certo? E a teologia sistemática, ela está no meio de tudo isso aí, ela é a teologia bíblica, certo? Aqueles pontos que eu mostrei para vocês no outro slide. Teologia histórica, teologia bíblica, teologia filosófica. Ela difere dessas teologias, certo? Outro ponto. Lá. Probleminha aqui no meu slide, mas perdoe. Vamos lá de novo. O meu voltar aqui está avançando. Vamos lá. Então, vamos lá de novo nessas definições da palavra. Né? Teologia histórica, estudo histórico de como cristãos em diferentes períodos entenderam vários tópicos teológicos. Apologética, defesa da verdade da fé cristã, o propósito de convencer os incrédulos. Ética, qualquer estudo que responde, se voltando àquele quadro que a gente estava mostrando, qualquer estudo que responda à pergunta, o que Deus exige que façamos e que atitudes Ele exige que tenhamos hoje. Então, assim, a teologia, ela é muito diferente da teologia, o estudo da teologia é muito diferente da ética. A ética é a pergunta, o que Deus deseja que eu faça com aquilo que eu aprenda? E a teologia sistemática é o que Deus está me mostrando através da sua palavra. É o entendimento o entendimento intelectual daquilo. Agora sobre doutrina, porque a teologia sistemática, igual eu vou falar para você, igual eu falei para vocês aqui. No livro do Wayne Grudem, que é o livro que não é resumido, né, que é o Bases da Fé Cristã, é o resumo desse teologia sistemática. Então, a teologia sistemática tem essa divisão, doutrina de Deus, a doutrina do homem, as doutrinas de Cristo e do Espírito Santo. Mas o que é doutrina, né?
como a gente entende doutrina? Uma doutrina é o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje acerca de algum tópico específico. Tudo que o pastor fala, ou tudo que você aprende na escola bíblica dominical, perpassa por uma doutrina. Se ele está falando sobre Deus, é sobre a doutrina de Deus. Se ele está falando sobre o Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo. Se ele está falando sobre as coisas milenismo, pré-milenismo, amilenismo, é a doutrina das coisas futuras. A relação entre doutrina e teologia sistemática. Doutrina é o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje acerca de algum tópico específico. E a teologia sistemática é a sistematização dessas doutrinas. É colocar essas doutrinas de forma, primeira essa, segunda essa, terceira essa, para que você possa sistematizar, para que você possa entendê-las melhor. Por que o cristão deve estudá-la? Para que estudar teologia sistemática? Gente, mas para que estudar doutrina? O pressuposto bíblico. E por a grande comissão. Eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece esse versículo, que é a grande comissão. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Parou por aí? Não. Não é só ir fazer discípulos. Não é só ir ser evangelista. Né? Vem ensinando-os a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, o pressuposto para que nós estudemos teologia é a grande comissão. Porque fala que nós devemos ensinar a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. Quais são as coisas que ele tem nos ordenado? Está na Bíblia. Está na palavra de Deus. Certo? E a teologia sistemática vai nos ajudar a enumerar essas questões para que nós possamos compreender. 3 razões pelas quais os cristãos devem estudar teologia sistemática. Ajuda-nos a vencer as ideias erradas. Poxa vida. Mas quando eu vou fazer oração, eu oro para Deus, eu oro para o Espírito Santo, ou eu oro para Jesus? Sim, isso perpassa por uma doutrina da Trindade. Jesus nos ensinou que tudo que perdides ao Pai, em meu nome eu vos darei. Mas se você não conhece direito as 3 pessoas da Trindade, você é capaz de falar, Senhor, ó Santo Espírito, me concede. Está orando errado. Torna-nos capazes de tomar decisões melhores mais tarde, em nossas decisões melhores mais tarde em novas questões da doutrina que possam surgir. Nós vamos ser capazes disso. E ajuda-nos a crescer como cristãos. Esses 3 pontos já valeriam, entendeu? Nosso encontro. Eu sei que às vezes pode estar maçante aí, me perdoe. Então, ajuda-nos a vencer as ideias erradas, torna-nos capazes de tomar decisões melhores e ajuda-nos a crescer como cristãos. Como devemos estudá-la? Devemos estudar com oração, irmãs. Eu convido vocês a esse período que nós estivermos aqui. Levante todos os dias do seu primeiro horário. Ore a Deus. Senhor, capacita a professora Cristina. Capacita-me a entender a tua palavra. Porque um curso não se faz só com uma professora que ministra, mas com a participação de vocês. Certo? Salmo 119, 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, que eu li agora. Então, Senhor, me ajuda no estudo da teologia sistemática, me abre o entendimento, me dá compreensão, desvenda os meus olhos. Essa é a nossa petição em oração. Devemos estudá-la com humildade. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo humildes. Aos humildes concede a sua graça. Todo homem, pois que seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, devemos estudar teologia sistemática com humildade. Devemos estudá-la com razão.
A soma da tua palavra é a verdade. A cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Vamos estudar a palavra de Deus com raciocínio, com entendimento. Como deve estudá-la? Devemos estudá-la com a ajuda dos outros. Por que com a ajuda dos outros? A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Pedro diz que nenhuma profecia de particular interpretação. Então, você não pode sozinho tentar chegar ao entendimento de algumas coisas, porque você precisa ser discipulado também. Né? Para fazer a grande comissão, está implícito que você um dia foi discípulo de alguém. Então, devemos estudá-la com a ajuda dos outros, com os mestres, né? Com quem pode ensinar. Como devemos estudá-la? Devemos estudar teologia sistemática compilando e entendendo todas as passagens bíblicas relevantes em qualquer assunto. Compilando, copiando mesmo, no sentido mais simplificado. Como devemos estudá-la? Encontrar todos os versículos relevantes. Segundo, ler os versículos relevantes e fazer anotações e tentar resumir os seus pontos e princípios. Irmãs, use a Bíblia de vocês, entendeu? Tem que ter uma leitura constante, uma Bíblia de vocês. Eu não sei, tem pessoas que não gostam de anotar, de fazer anotações no rodapé da Bíblia, mas ler esses versículos que são relevantes, que você não entendeu, ou, não, peraí, mas esse texto aqui de Jesus falou, está lá em Isaías, marca ele também, no rodapé da Bíblia, tem lá alguns versículozinhos que dizem justamente quando esse texto foi repetido, ele está comparado com outro. 3, sintetizar os ensinos, resumir os ensinos dos vários versículos em um ou mais pontos que a Bíblia afirma sobre aquele assunto. 4, comparar as seções relacionadas, se houver alguma, nos diversos livros de teologia sistemática. Compare com o que outro autor já falou sobre aquele assunto. É bom a gente ler tanta opinião que a gente acha que nos agrada quanto as contraditórias. 6, devemos estudar teologia sistemática com regozijo e louvor, com alegria no coração, irmãs. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que mel à minha boca. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos, grandes riquezas. Ore, irmã, ore de manhã, entendeu? Para que Deus dê entendimento. Ore para que você ame tanto a palavra de Deus, que você sinta um desejo, uma paixão imensa por ela, mais do que todas as coisas. Para que a gente possa sentir esse regozijo que diz aí em Salmo 119. Agora, coisas para que objeções ao estudo da teologia sistemática, oposição ao estudo da teologia sistemática. As conclusões da teologia sistemática são tão requintadas, são tão grandiosas, que não podem ser verdadeiras, ou eu não posso entender também. Resposta: descobrir em que ponto ocorre a falsidade, depois procurar entender essas passagens. Se é uma passagem que você não, de difícil entendimento. Se os apóstolos que andavam com Jesus tinham dificuldade de entender, às vezes, nós não entendemos. Jesus explicava de novo parábola. Imagina nós. Deus e a natureza da realidade são todos coerentes uns com outros. Não há incoerência na Bíblia. Primeiro pressuposto que você tem que ter em mente. Como o Grunden falou aqui, no primeiro capítulozinho, que a Bíblia, ela é a verdade. Não há também incoerências, então, com a palavra de Deus. A escolha dos assuntos ditam as conclusões. Peraí, a pessoa está interessada num tema, por isso, dita o que ele vai fazer de estudo, ele vai procurar na Bíblia para basear das respostas, ou ele vai manipular o texto para que aquilo responda o que ele quer.
A sistematização é necessária, pois nos dá a condição para entendermos melhor a Bíblia, aplicá-la e ensiná-la. Não é uma ferramenta ruim, é muito pelo contrário, uma ferramenta excelente. Se eu penso razoavelmente sobre as doutrinas, se eu entendo essas doutrinas, eu vou entender melhor a Bíblia para aplicar para mim e para ensinar aos outros, para cumprir a grande comissão. Então, essa foi a nossa primeira parte sobre introdução ao estudo da teologia, certo? Eu posso disponibilizar, sim, esses slides no grupo para vocês, tá bom? Eu vi aqui a pergunta. E eu vou colocar lá no grupo, sim, entendeu? Esses arquivos para vocês, tá bom? E se vocês tiverem perguntas para fazer... perguntas para fazer agora, ou perguntas para fazer, porque eu quero que vocês entendam bem. Por que nós estamos estudando para estudar teologia? E por que a teologia é sistemática? Porque as 20 bases da fé cristã, que o Grudem colocou no livro dele, Bases da Fé Cristã, nada mais é do que estudar sistematicamente a Bíblia. Porque ele vai enumerar pontos e doutrinas. E nós, no nosso programa lá, não sei se vocês observaram, estamos enumerando esses pontos, essas doutrinas. Ok? Nós ainda temos aqui um tempo, né, para a nossa aula. E aí, vamos continuar no conteúdo, porque eu quero aproveitar bastante o tempo de vocês, porque são 7 aulas, mas é muito conteúdo, certo? Muito conteúdo. Então, eu quero partir aqui para a parte, para a unidade 1. Cris, tem 2 perguntas aqui no chat, antes de passar para o próximo conteúdo, que eu acho que poderia ser respondido agora. A Joyce pergunta assim: a compilação seria o mesmo que a análise temática? A compilação não é análise temática. A compilação é aquilo que você vai copiar, vai analisar. Vamos pegar todos os textos que falam de Jesus como Messias. Então, você compilar é você pegar todos esses textos, entendeu? E analisá-los. Essa é a primeira parte, a compilação, certo? Então, você tem aquele determinado assunto, então você vai colocar lado a lado todos os textos que falam sobre esse determinado assunto. Cris, então seria assim, antes de proceder uma análise de um tema, eu compilo, é como se eu estivesse compilando dados. Então, eu vou pegar aonde está a informação na Bíblia. A gente vai fazer a busca no Velho, no Novo Testamento, reunir e fazer uma análise. Eles estão de acordo? Eles estão na mesma situação? Vale para todas as situações? Né? Então, aí se procede a análise. A Elaine também fez uma pergunta de confirmação. Você consegue ver aí, Cris? O screen aqui da tela. Ela colocou assim: pelo que entendi, a compilação seria a organização, estudo e análise de todas as informações obtidas, a fim de unificar em um único conceito. Seria isso, Cris? O que nós falamos seria também, né? Isso aí. Mas é basicamente isso mesmo que nós falamos. Você pegar todas as informações sobre determinado assunto, certo? Então, você vai procurar todos os textos bíblicos que tocam naquele assunto ou que dão base para aquele assunto. Essa é a primeira parte, a compilação. Isso. Na metodologia científica, talvez facilite para algumas pessoas aí. Compilar dados não é o mesmo que analisar. Não. Compilar é só reunir. É a primeira etapa antes de analisar. Compilar é aquilo que se a gente vai fazer uma pesquisa, né? Uma pesquisa de alguma coisa, a primeira coisa que a gente vai escrever uma pesquisa, ou mesmo fazer uma pesquisa de campo, primeiramente você ou faz os questionários e faz todas as perguntas, mas você não está analisando ali no meio. Depois que você trouxer tudo que você encontrou de dados sobre aquilo, aí sim,
é que você vai debruçar-se sobre aquilo, certo? Então, esse é o sentido da compilação. Copiar mesmo, entendeu? Analisar, juntar informações sobre dado assunto. Ok? Então, vamos lá. Essa parte da introdução é um pouquinho maçante, né? Mas me perdoem aí. Vamos lá. Segundo ponto que nós vamos analisar, né? Primeiro ponto aí, segundo da nossa noite, o primeiro ponto da nossa análise, a doutrina da palavra de Deus. Vamos lá, meninas, para um forte conteúdo. A doutrina da palavra de Deus. Ops. O termo palavra de Deus pode designar muitas coisas na Bíblia. É necessário um exame para sabermos quais as opções sobre esse termo. Os vários significados da palavra de Deus. O Filho de Deus como a palavra de Deus, Apocalipse 19, 13, traz esse significado. Os decretos poderosos que causam eventos ou até mesmo trazem as coisas à existência, é a palavra que disse Deus. A comunicação direta de Deus é a palavra de Deus. Nós podemos ver os vários significados para a palavra de Deus com relação a esses textos, que depois esses são muitos, né? Depois a gente vai analisar isso. Eu vou passar esses slides lá no grupo, vocês podem ler cada um deles, né? Para a gente fazer sintetizar de novo o assunto. Então, os vários significados para a palavra de Deus. Fala humana, autorizadas e orientadas por Deus. Os profetas falavam palavras de Deus. Escrita, revelação de Deus em seus registros históricos. Josué, que escreveu, né? Então, aí nós temos vários textos para falar sobre isso. Agora, o cânon da Bíblia, a definição. O cânon das Escrituras é a lista. Cânon nada a ver, quer dizer que é a palavra cana mesmo, aquela vara, certo? O cânon das Escrituras é a lista de todos os livros que pertencem à Bíblia. Beleza, nós temos aqui no índice da Bíblia, não é isso? 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Ao todo, 66 livros tem a Bíblia. Então, todos os livros que pertencem à Bíblia é esse cânon, é a lista. Cânon aí significa a lista dos livros que pertencem à Bíblia. O cânon do Antigo Testamento, os 39 livros. O cânon surgiu a partir de um processo de revelação progressiva. Assim como nós vemos a revelação progressiva de Deus nos livros do Antigo Testamento, nós acreditamos que também a lista de livros, tá? Eu vou substituir cânon por isso, fica mais simples de entender. A lista de livros, ela surgiu a partir de um processo de revelação progressiva. Primeiro, a coleção mais antiga das palavras de Deus eram os 10 mandamentos. Deus mesmo escreveu os 10 mandamentos. Segundo, após isso foi ampliada para 5 primeiros livros, o Pentateuco. Pentateuco significa 5, né? Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. 5 primeiros livros da Bíblia. Mais tarde, outros acrescentaram palavras da parte de Deus, escritos históricos, poesia, profecia, os profetas maiores, os profetas menores, os livros de poesia, que são Salmos, Provérbios, Jó é considerado poesia, Cantares, não é isso? 5 livros poéticos nós temos. Agora, o mais antigo registro histórico sobre o cânon, sobre a lista de livros da Bíblia. Isso aí é uma declaração de Melito, bispo de Sardes, 180 depois de Cristo. Prestem atenção. São estes os nomes dos livros do Antigo Testamento. 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Josué, filho de Num. Juízes, Rute. 4 livros dos reinos. 1 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas.
2 livros de crônicas, Salmos de Davi, e os Provérbios de Salomão e sua sabedoria, Eclesiastes, o Cântico dos Cânticos, Jó, o profeta Isaías e Jeremias, os 12 num único livro, e Daniel, Ezequiel e Esdras. Então, ele já faz uma lista aí, que é a mesma lista de livros que nós conhecemos. E isso, Melito, bispo de Sardes, em 170 depois de Cristo. Depois de aproximadamente 435 anos antes de Cristo, não houve mais acréscimos ao cânon do Antigo Testamento. A história do povo judeu foi registrada em outros escritos, tais como os livros de Macabeus, mas eles não foram considerados dignos de inclusão na coleção da Palavra de Deus que vinha dos anos anteriores. Quando nós terminamos aqui, entre o último livro da Bíblia, do Antigo Testamento, e o primeiro livro aqui, certo? Houve um silêncio de 400 anos, praticamente. Então, depois de Malaquias, o último livro do Novo Testamento, até aparecer alguma coisa, ali houve um grande silêncio, certo? E, nesse período, nós entendemos que se formou ali, se fixou ainda mais esses livros do Antigo Testamento. Nós temos aí a lista de livros, né? Eu ensino isso para as crianças, para os juniores, eles têm a Bíblia na mão. Então, eles aprendem que Pentateuco são os livros históricos, né? Os livros que contam, o Pentateuco é a Torá, a lei. Aí vem os livros históricos, que são 12, são 5 primeiros, 12 depois. Os livros poéticos, que são 5. Os profetas maiores, que são 5. E os profetas menores, que são 12. Então, essa é a lista que nós conhecemos hoje, que temos nas nossas Bíblias. Os livros que não foram aceitos pelos judeus como sagrados. A Bíblia que nós temos hoje aqui, certo? Com 39 livros, que é chamada também de a Bíblia protestante, porque a Bíblia católica é diferente da nossa, porque na Bíblia católica, que é a Bíblia de, por exemplo, eu tenho aqui a Bíblia de Jerusalém, que eu uso para estudo, é uma Bíblia maravilhosa para estudo, certo? Tem comentários muito bons. Então, a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, tem esse acréscimo desses livros que a igreja reformada ou a igreja protestante não reconhece, porque nós optamos pela tradição judaica. Nós optamos pela chamada Septuaginta. Então, a Septuaginta conta uma lenda que a gente sabe que isso não é real, essa história das traduções, mas ela ganhou esse nome porque conta-se que 72 judeus, 6 de cada tribo de Israel, foram confinados em quartos e eles foram copiar o texto bíblico. E quando saíram, o texto que eles tinham era exatamente igual. Cada palavra, cada pausa, cada vírgula era igual. Então, veio a tradução da Septuaginta, certo? A tradução católica, ela vem da tradução de Jerônimo. O próprio Jerônimo dizia que esses livros aqui que tem, os livros dos apócrifos, eram como livros de consulta. Mas como a Vulgata tornou-se, né, a tradução da Bíblia para o latim, tornou-se assim o preferencial, então a Bíblia católica adotou, certo, colocar esses livros, que são 1ª e 2ª Macabeus, 1ª e 2ª Esdras, Oração de Manassés, Baruque, Eclesiástico, Judite e Tobias, certo? Então, são os livros apócrifos que são diferentes do que a Bíblia, do que o Antigo Testamento que nós temos. Porque o Antigo Testamento que nós possuímos é o Antigo Testamento segundo a tradição judaica. E esses livros aí são livros que foram adicionados na tradução da Vulgata, por Jerônimo, que é uma das traduções também muito importantes. E motivos da rejeição aos livros apócrifos, que nós chamamos de livros que não eram para entrar na lista. Eles não atribuem a si mesmo o tipo de autoridade que tem os escritos do Antigo Testamento. 2, não foram considerados palavras de Deus pelo povo judeu
do qual se originaram, não foram considerados escrituras por Jesus nem pelos escritores do Novo Testamento. Como você sabe disso? Como a gente sabe disso? Pelas citações, tem 269 citações no Novo Testamento a respeito do Antigo Testamento, e todas elas são de livros que nós conhecemos. Não há citações de nenhum desses livros que nós falamos. Contém ensinos incoerentes com o restante da Bíblia. Por exemplo, em alguns livros vão falar sobre a oração aos mortos, que em alguns outros textos bíblicos vão dizer que não faz muito sentido, entendeu? Para a doutrina no Novo Testamento. Então, por terem esses assuntos que são incoerentes, e esses 4 pontos, eles não entraram, são rejeitados, os livros apócrifos. O cânon do Novo Testamento. Vamos lá. Como foi formada a lista de livros do Novo Testamento? O início do processo, os registros dos apóstolos, pessoas autorizadas e reconhecidas, os apóstolos e pessoas ligadas a eles. Por exemplo, Marcos, Atos, que foi escrito por Lucas, o Evangelho de Lucas, Judas, né? Não foi escrito, Tiago não foi escrito por apóstolos. O primeiro registro, a primeira coisa que valida os livros do Novo Testamento é serem registro dos apóstolos, escrito pelos apóstolos mesmo. Mas existiam pessoas autorizadas e reconhecidas, como Lucas, o amado médico, que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Tiago, que era irmão de Jesus. Então, assim, temos esse segundo ponto. Critérios internos justificados. Aceitação da igreja primitiva como livros inspirados. Eram cartas lidas em todas as igrejas, no primeiro século. Os evangelhos são 4, Mateus, Marcos, Lucas, João. Livros históricos, apenas 1, enquanto no Antigo Testamento nós temos lá 12 livros históricos. No Novo Testamento nós temos apenas um livro histórico, que é a narrativa sobre o nascimento da igreja. Cartas paulinas, não é isso? Que nós temos aí Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Nós temos as cartas, dentro das cartas paulinas, cartas que nós chamamos pastorais, quando ele escreve a Timóteo, quando ele escreve a Tito e a Filemão. São cartas pastorais. Cartas gerais, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, e 1, 2, 3 João e Judas. E o Apocalipse, que é o livro que nós diríamos, assim, comparado com o Antigo Testamento, que é o profético. Nós temos um único livro profético, né? O texto bíblico foi feito de tal maneira e progressivamente que nós costumamos dizer que ele tem até spoiler, né? Porque nós podemos saber perfeitamente o que vai acontecer no final das coisas, porque nós temos o livro de Apocalipse, que nos dá essa abertura. Termo técnico para a palavra de Deus na Bíblia. Termo, escrituras. Ocorrências, 51 vezes no Novo Testamento. A palavra grega, grafá. Escrituras. Referências bíblicas. Estão aí no finalzinho. A mais antiga lista do Novo Testamento, 367 depois de Cristo. A 39ª carta pascual de Atanásio. Lista exata dos 27 livros do Novo Testamento que nós temos hoje. Essa é a referência mais antiga. 397 depois de Cristo, o Concílio de Catargo concordou com as igrejas orientais quanto à mesma lista, os 27 livros que temos. Certo? Então, essa primeira parte, a segunda parte, né, que eu pedi para que vocês lessem, que é a Bíblia, ele vai justamente esclarecer fatos sobre isso. Então, essa é a formação do nosso cânon, a lista de livros que existe hoje, que nós temos acesso, certo? Alguma pergunta sobre esse ponto, sobre a palavra de Deus? Sim. Nós vimos aí, só para recapitular, certo? Na palavra de Deus. Quais as diferentes formas de palavra de Deus, que existe a palavra de Deus no início ali, como ela é interpretada, primeiro
A palavra de Deus é o próprio verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne. A palavra de Deus como uma palavra dita de Gênesis, e disse Deus, haja. A palavra de Deus, entendeu? Falada pelos profetas, certo? E no texto que nós lemos aqui, mais especificamente, nós podemos saber que a palavra de Deus, ela é autoridade para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela é inerrante, ela não contém erros. Então, assim, mas porque a teologia liberal tem uma outra forma de interpretar o texto bíblico. Então, eles vão sempre dizer assim, mas essa história aqui, o Gênesis, sobre Adão, sobre Eva, é o mito da criação. Rudolf Bultmann, um dos teólogos mais famosos da Alemanha, ele criou a teoria da demitologização. Então, eram os mitos, e que a gente precisava tirar o mito para poder viver realmente o que era o cristianismo. Então, nós não entendemos assim, nós não encontramos contradições na palavra de Deus. Se um texto for mais complicado que outro, ou diferente do outro, nós temos certeza que um vai concordar com o outro, entendeu? Em determinado momento. Da hermenêutica, que é o estudo que nós vamos fazer sobre o texto, e da interpretação, certo? As escrituras, elas são necessárias como regra de fé e prática. Todos esses textos que nós estamos falando vai estar resumidinho aqui no Base da Fé Cristã. Não sei se alguém leu este texto, que ele é maravilhoso, porque ele vai falar sobre esses pontos, inerrância, a autoridade da Bíblia, entendeu? A suficiência da Bíblia, a palavra de Deus, ela é suficiente. Nós cristãos acreditamos que a palavra, o verbo, é que faz a obra. A palavra de Deus ela é tão perfeita, irmãs, ela é tão forte, que ela é capaz de fazer com pessoas na Coreia do Norte, que leem um textinho da Bíblia, pega lá um texto que veio talvez contrabandeado, sem qualquer explicação, creia em Cristo Jesus, porque nós acreditamos que quem faz a obra é a palavra de Deus. Que o pregador bíblico, o pastor, ele tão somente ele tem que ministrar o que está dentro da palavra de Deus. E a palavra, ela fará a obra. A palavra nos convence. Então, nesse primeiro instante que nós estamos aqui estudando, nos propondo a estudar teologia sistemática, que nós possamos estudar realmente com oração. Pedir a Deus compreensão da sua palavra e pedir, sobretudo, regozijo na palavra do Senhor, amor, paixão pela palavra de Deus. Que Ele completará, porque só a palavra, suficientemente, ela fará a obra. Ela trará entendimento, ela trará compreensão, porque o Espírito Santo estará trabalhando com você, principalmente se nós pedirmos. A Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, assim, é muito importante, eu creio, que a gente pedir em oração, Senhor, me dá compreensão, Senhor, me dá amor pela tua palavra, me dá fidelidade à tua palavra. E o estudo da palavra que nós vamos iniciar agora, quando nós pegarmos a parte ali mais forte, que são as outras doutrinas, vai mudar completamente, entendeu? Às vezes, alguma forma como você entende ou você vê alguns textos, entendeu? Algumas dificuldades que você possa ter. Certo? Então, é essa a nossa esperança. Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém, se quiser abrir o áudio e fazer a pergunta, está liberado agora. Bom, não havendo perguntas, eu vou colocar, nós vamos prosseguir com o mesmo intuito, entendeu? Eu já coloquei lá nossa ementa no nosso curso, não é isso? Nosso conteúdo, e lá está dizendo claramente o que é a nossa leitura para a próxima aula, certo? E se você não leu esse texto aqui, entendeu? Porque eu sei que muitas pessoas só conseguiram adquirir o livro, não conseguiram adquirir ainda, não conseguiram ler. Mas leia o primeiro capítulo. Dúvidas você pode colocar a qualquer momento lá dentro do WhatsApp, entendeu? E a gente vai procurar responder para você assim que possível,
talvez não durante o expediente, mas à noite eu sempre vou dar uma olhada e vou dar uma resposta para você lá, certo? Qualquer coisa que você leu aqui, você não entendeu bem, volta no assunto, certo? E eu vou postar para vocês depois lá os slides, assim que possível. Adriane, tem alguma coisa para falar? Vou pausar aqui a gravação para a gente partir para o encerramento.